Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Como estamos aí de lockdown? Tamo indo, né? É. Bom, então vamos iniciar aqui, pessoal. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da questão da cultura digital e vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas tecnológicas que são utilizadas, que estamos utilizando. Na verdade, muitas a gente já conhece, mas algumas eu acho que vai ser uma novidade para vocês, para que vocês conheçam. Então, a gente tem uma infinita gama de ferramentas tecnológicas que vocês vão perceber que podem ser utilizadas durante o processo de utilização metodológica, de didática, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, são ferramentas que boa parte de vocês já conhecem, mas algumas vocês vão achar até interessante no aspecto pedagógico de como elas podem ser utilizadas. Então, eu espero que isso ajude vocês. Obviamente que a gente não consegue falar de todas, né, por conta de tempo e por conta da grande quantidade que nós temos aí no mercado. E a cada mês surge uma nova ferramenta aí para a gente poder trabalhar a questão do processo de ensino-aprendizagem. Então, aí depende muito, né? A gente sempre fala que as ferramentas tecnológicas, ela depende muito do público, do planejamento, do conteúdo que nós vamos utilizá-la para um determinado fim. Então, eu acho que vai ser muito rico, inclusive eu tenho um material para depois compartilhar que vai servir para a vida de vocês futuramente. Quando eu mostro esse material para o pessoal, até mesmo para quando eu divulguei esse material para os professores que atuam aqui na educação à distância, eles ficaram assim maravilhados, porque é um passo a passo bem interessante como utilizar cada ferramenta. Mas eu vou apresentar algumas aqui para vocês, no que der até o final da aula, mas aí eu compartilho o arquivo com vocês, e aí espero que vocês aproveitem deles ao longo da vida, da jornada profissional de vocês, com os filhos de vocês, ou até mesmo dentro do mercado de trabalho. E são ferramentas que favorecem, é aquilo que eu falo, favorece o processo de ensino-aprendizagem, mas tudo depende muito da intencionalidade do conteúdo que nós estamos trabalhando com os nossos alunos, e a faixa etária também. Então, a gente vai ver e aí vocês me digam o que vocês acham dessas ferramentas daqui um pouquinho para frente, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de cultura digital, a gente tem dois elementos importantes que a gente tem estudado aí na unidade 3 e na unidade 4. Dois elementos importantes que a gente precisa saber a definição para a gente poder falar das tecnologias de informação e comunicação dentro do processo de ensino-aprendizagem, que é o cyberespaço e a cybercultura. Uma é, na verdade, um é o ambiente que se utiliza, que é o cyberespaço, e o outro é como se utiliza, né? O que utilizar e como utilizar dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, essas definições é importante nós sabermos, para a gente até aprofundar um pouquinho na hora da decisão de qual ferramenta utilizar, e aí, né, o saber espaço, qual o ambiente que nós estamos inseridos para poder utilizar as ferramentas, e qual é a didática, qual é a intencionalidade que o professor precisa ter, no caso, no processo, quando a gente fala de mentoria, né, de utilização dessas ferramentas, qual é a ética digital que nós devemos ter para poder trabalhar essas ferramentas. Então, quando a gente fala do cyberespaço, tem um pesquisador, o Levi, que ele já estuda isso desde o início da no finalzinho da década de 90, mas ele tem literatura dele aí que ele traz a questão da definição do cyberespaço lá do início da década de 90, porque ele é um grande pesquisador dessa questão da cultura digital dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele vai trazer como definição do cyberespaço, que é justamente esse meio de comunicação que ele traz uma interconexão a partir da rede de computadores, né, com o surgimento aí e o aprimoramento, principalmente quando ele vai tratar da web, que é chamado dentro das tecnologias de informação e comunicação, da web 2.0, com o advento aí da internet em rede, né, quando a gente coloca os equipamentos tecnológicos dentro do processo computacional
e a gente trabalha isso utilizando o que a gente conhece, lembrando, mais uma vez, eu bato sempre nessa tecla, que tecnologia de informação e comunicação não é tão somente aquilo que está ligado a equipamentos eletrônicos, como computador, como smartphone, como data show, mas todas as ferramentas que estão dentro desse processo, dessas TICs, né, utilizadas aí, utilizando a internet, o processo de rede, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, o cyberespaço é justamente isso, é quando surge a internet, aquilo que os estudiosos vão chamar da Web 2.0, que quando a gente sai daquela internet de escada e a gente entra na internet a cabo, com maior velocidade do processo de acesso à informação. Então, a gente tem esse cyberespaço que ele é ampliado, conseguindo abarcar várias tecnologias que podem favorecer dentro do processo de ensino-aprendizagem. E a cybercultura, para Levi, ele vai dizer que é o conjunto de técnicas, né, que são as técnicas tanto materiais como intelectuais de como utilizar essas ferramentas, né? É a forma de praticar, a forma de como tanto o professor como quem está utilizando a ferramenta, no caso os alunos, ou até mesmo nós docentes, as suas atitudes, né, de como utilizar essas ferramentas, né? Qual é o posicionamento que nós devemos ter frente à utilização dessas ferramentas tecnológicas, e também a valorização, né? Aquilo, eu falo valor, e fala valor, eu falo muito da questão da ética, né? Qual é a ética que a gente deve utilizar, utilizando cada ferramenta dessa? Um exemplo, por exemplo, quando nós estamos tratando das redes sociais. A gente sabe que nós temos que ter uma postura. Nós sabemos que precisamos ensinar os nossos alunos a como se posicionar dentro de uma rede de informações, onde você ali divulga determinadas informações, determinado conhecimento. É o que a gente tem falado muito da questão do fake news, né? Para a gente poder buscar as informações e saber se aquela informação é verídica dentro daquilo que nós estamos estudando e pesquisando. Então, a cybercultura está dentro desse espaço cibernético que foi com a evolução da internet, principalmente a questão da banda larga aí, que não é mais daquela época que a gente ficava horas e horas para tentar se conectar à internet, com a internet de escada, e a gente tem esse processo de utilização desse espaço, né? Como utilizar, né? A questão da ética. A gente tem, até quem estuda muito a questão da educação à distância, a gente brinca que não é oficial, mas a gente fala que existe uma netiqueta para a gente poder utilizar a internet, né? Então, isso é o que a gente tenta passar para os alunos, nós, profissionais da área de educação, são os valores que nós trabalhamos para embutir essa questão da ética, os valores que estão ali presentes para utilizar aquela determinada ferramenta. E aí, dentro do cyberespaço, do cybercultura, nós vamos ter aí 3 leis que é apresentado aí por Levi, que ele vai dizer o seguinte, que uma das primeiras leis é justamente isso que eu estava falando anteriormente, que é a liberação desse polo de emissão, né? O que seria isso? É a questão da cultura digital, né? Onde a gente tem ali os protozoários, que ele denomina, que é justamente essa junção entre o produtor, aquele que está produzindo o conteúdo, e o usuário que está se alimentando desse conteúdo que é produzido. E muitas vezes a gente precisa ter um cuidado com relação à utilização, tanto de quem está produzindo, para a gente saber de onde nós puxamos essas informações, inserimos essas informações, e também quando nós vamos fazer uma busca de uma determinada informação, de uma pesquisa, por meio da web. Essa web aí que a gente fala que está constantemente sendo alimentada por milhões e milhões e milhões, bilhões e bilhões e bilhões de acessos por minuto. A gente precisa saber da onde vem a fonte e de como elas são alimentadas dentro dessa rede que é chamada, né, que a gente tem falado aqui, do cyberespaço. Uma segunda lei que ele vai tratar aqui para a gente é a lei do princípio da conectividade, a chamada conectividade generalizada, né, que é essa conexão de rede, onde todo mundo está inserido em tempo real. Então, ele trata aí que essa conexão, ela possui uma certa sinergia, porque ela não se faz com um único personagem, somente com os produtores de conteúdo. Eu preciso ter um usuário que consuma esses conteúdos.
E esse processo de produzir e consumir os conteúdos é o que ele chama de sinergia, né? O processo é uma via de mão dupla, né? Eu sempre falo que dentro é um processo dialético. O que é essa dialética? É um movimento que se constrói e, a partir desse movimento, eu faço escolhas dentro do processo do que é bom ou do que é ruim, do é importante para mim e daquilo que não é, que eu descarto como inapropriado para mim. E nós, profissionais de educação, precisamos ter em mente do que é isso, o que é apropriado e o que é inapropriado para um determinado espaço, para um determinado momento que nós estejamos trabalhando uma certa temática, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Uma terceira lei que ele vai tratar é a lei da reconfiguração sociocultural, que é justamente essa questão da postura ativa do usuário, né? Como produtor, como consumidor, né? De um determinado conteúdo, de uma determinada informação, num ambiente que a gente sabe que ele acontece colaborativamente e de uma forma generalizada. Então, sabemos que dentro desse arcabouço tecnológico, a gente vai encontrar várias informações que são válidas, informações que não são, e cabe a nós, usuários, e até mesmo nós, docentes, orientar os alunos de como utilizar essas ferramentas tecnológicas e como ele deve fazer esse afunilamento dessas informações para que não caia nas armadilhas que nós tanto debatemos, né, na contextualidade. Principalmente nos últimos anos, a gente sabe, né, se a gente pegar aí, por exemplo, a questão política de 2018 para cá, as fake news, como elas cresceram gigantemente, na verdade, e dentro dessas possibilidades de tanta informação que a gente recebe, da gente poder discernir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é realmente necessário, aquilo que não é, aquilo que está comprovado, aquilo que não está comprovado. E isso, pessoal, principalmente para quem não tem essa formação, que não foi trabalhado, nós, por exemplo, nós da nossa geração, olha, minha geração, a geração que não teve essa introdução da tecnologia, porque não estava tão acessível para nós, na nossa formação, quando eu falo lá dos anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio, e que hoje está tão disseminada desde o nascimento das crianças, né? Porque, por exemplo, eu sou de uma época que a gente nem tinha CD, era o LP. Alguns de vocês aqui na sala, se eu perguntar o que é um LP, dependendo da faixa etária, vocês não sabem ou não conviveram com isso, né? O que é um disco de vinil, por exemplo. Então, a gente vai ter esses mecanismos evolucionistas dentro do processo da sociedade, da evolução da sociedade, que talvez muitos de nós não tenhamos vivenciado isso. Eu, por exemplo, eu lembro que até o ensino médio ter acesso a um smartphone era impossível. Eu sou da época aí que é um pouquinho mais velha aí, né, Renata? Nós que somos mais contemporâneos aí, que já tem menino que já nasce com celular. Oi? Seu microfone eu não tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora tô. Eu não sei por que você tá falando comigo, eu não faço ideia. É porque eu falo que a gente já tem menino, então a gente já tá... Tá. Mas eu sou da época, eu lembro até hoje, quando eu vi o primeiro celular da minha vida, que era um tijolão daqueles Motorola, que levantava fio, que a menina foi, que todo mundo ficava babando, e a conta daquilo quando chegava, eu lembro que a menina uma vez, ela ficou de castigo porque ela foi inventar de levar para a escola, porque a mãe tinha acesso, que não sei o quê. A menina ficou de castigo porque a conta de telefone veio absurdamente cara, né? Então, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, por exemplo, os celulares não precisam nem ter recarga para você ter acesso, por exemplo, à rede social como o WhatsApp da vida. Isso já é liberado, né? Algumas operadoras já fazem isso. Então, nesse processo, a gente precisa ensinar. E a gente aprendeu na força, né? Muitos de nós aprendemos na força de como utilizar essas ferramentas. E quem de nós, eu coloco aqui, quem de nós já não caiu no abismo, no erro eu já fiz isso, mesmo trabalhando com isso, tendo conhecimento disso, de enviar uma notícia falsa no impulso, né?
Principalmente agora nessa época de pandemia. Hoje mesmo eu recebi um fake news aí do governo do Distrito Federal, falando que os mercados vão fechar, tudo, não sei o quê. E aí, eu fui um dos primeiros a passar para frente, depois eu pedi desculpa. Que absurdo, né? Olha eu entregando. Mas, então, isso acontece, porque a gente vai no impulso, e a gente também não tem tempo. O tempo urge, né? A gente fica tão desesperado com determinadas situações que a gente só vai lá no encaminhar. Num clique, nós estamos disseminando informações que às vezes a gente não tem tempo, ou não é nem por maldade. É porque a gente não para pensar, para ver se aquela informação é verídica ou não. Então, quando a gente não tem essa cultura, isso não é trabalhado desde os anos iniciais, na infância, na alfabetização digital, que é o que a gente tem chamado agora, no letramento digital, nesse cybercultura, a gente acaba cometendo esses erros, né? E isso é inerente do ser humano. Então, nós precisamos ter esse cuidado como educadores e fazer esse processo de capacitação, de mentoria, de como utilizar essas ferramentas tecnológicas e ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos alunos de como utilizar isso. E o perigo que se tem com a utilização e disseminação até mesmo de informações pessoais, né, de dados pessoais. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3, né? Tem um de 9, um de 12 e uma de 15. E constantemente a gente tem que ficar reclamando que, olha, cuidado, não posta isso, não faz aquilo. Olha, não. Aí tem o lance da questão da cultura musical, um tal de funk pra cá, um funk pra lá, desce pra cá e bota a musiquinha, um tal de TikTok que faz assim das quantas. E aí, isso tem um impacto muito grande. Vou dar um exemplo aqui, a minha filha foi chamada para trabalhar numa agência de modelo, olha que bacana. Uma agência de modelo, e a primeira coisa que eles falaram para ela no curso que ela fez era que ela deletasse tudo das redes sociais dela. Daquilo que, por exemplo, que eles achavam que poderiam prejudicar a imagem dela. E pasmem, quando a gente está tratando de pré-adolescente, eles sabem enganar a gente. Sabem enganar, porque assim, enquanto eu, por exemplo, eu acho que ter um Instagram na vida, pegando um exemplo do Instagram, já é uma coisa muito difícil de administrar, um Instagram, mais Facebook, mais não sei o quê, eles criam vários e vários perfis aleatórios. Então, é um perfil para publicar certa dancinha, um perfil para chavecar com não sei quem, um perfil para falar mal de não sei das quantas, um perfil para... A Sofia tá rindo porque eu acho que a Sofia deve fazer isso aí. Mas tem muito disso, e a gente precisa ter esse olhar, sabe, assim, então, é esse perigo, o perigo, aí, por exemplo, um exemplo aqui em casa que a gente briga muito, principalmente com a adolescente, é de disseminar, por exemplo, o número de celular em rede social. Porque eu quero criar um grupinho de WhatsApp para conhecer meus amigos, principalmente nessa época de pandemia, que não está saindo de casa, está em isolamento. Aí começa a criar grupinho, começa a disseminar informações que causam prejuízos tanto para ela, pessoal, que é um risco muito grande, que a gente sabe que tem pedófilos por aí que utilizam desses mecanismos para poder aproveitar da inocência desses adolescentes, que acham que todo mundo é bom, que todo mundo é legal, todo mundo é bacana, e a gente precisa constantemente estar alertando sobre isso. Para além disso, bota em risco também todo o contexto familiar, né? E sem falar ainda, por exemplo, que nem o WhatsApp hoje é seguro. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas semana passada teve uma amiga minha que teve um WhatsApp clonado, e 7 horas da manhã ela teve a dor de cabeça imagina, pedir para que não aceitasse, e imediatamente, quando ela mandou a mensagem, veio uma pessoa pedir dinheiro emprestado. Falar, aquele velho golpe, né? Você poderia me emprestar um dinheiro? Ainda bem que a gente tinha sido alertado. E aí, porque senão isso cai, ainda mais em época de pandemia, que as pessoas utilizam isso, né, da má fé, para poder utilizar da inocência das pessoas e no desespero das pessoas também, nesse momento tão difícil. Então, a gente tem que ter cuidado, né? E eu vou dar um outro exemplo. A gente fala só de rede social, mas, por exemplo, teve uns 2 anos atrás, aqui em casa a gente passou por um problema no hospital, e a gente teve que ficar internado no hospital, um parente meu ficou hospitalizado, e no próprio hospital tentaram fazer golpe. Então,
ligando no quarto de enfermagem. Não sei se vocês já passaram por isso, foi justamente no ano novo, na época que estava tudo fechado, do dia 30 ao dia 1º, e ligaram dentro do quarto hospital dizendo que precisava fazer um exame, que esse exame era urgente, que não sei o quê, só que o hospital não estava aceitando, e o plano de saúde só ia autorizar depois que fosse o primeiro dia útil, e o que tinha que fazer um depósito. Na hora me deu um estalo, eu falei assim, gente, que depósito? Aí eu falei assim, qual que é o seu CRM? Na hora que eu falei qual que é o seu CRM, o cara começou a me xingar de tudo que foi nome. Ah, você descobriu, então... Então, assim, quando a gente fala disso, quando a gente fala desse recurso tecnológico, aí a gente volta lá para as ferramentas também, né, que não está ligada tão somente nas redes sociais ou aquilo que está vinculado à internet, mas a tecnologia também no telefone, no telefonema. Já que passei por vários, aquele golpe, por exemplo, de ligar e falar assim, olha, eu estou na estrada, você pode depositar o dinheiro para mim, porque eu estou precisando chamar um guicho. Já caí nessa também, mas eu não depositei não, porque na hora eu percebi que era um golpe, né? Então a gente precisa ficar muito alerta com relação a isso, né? E cabe nós, professores, alertarmos sobre isso. Por isso, quando eu falo que, quando a gente está tratando de educação e tecnologia, a gente precisa falar de tudo, né? A gente está falando aí de todas as ferramentas possíveis e imagináveis, mas não tão somente dessa era da informação que a gente está tratando aí com o advento da internet. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, já adentrando aqui, na unidade 4, a gente vai tratar aqui de algumas habilidades que as ferramentas tecnológicas trazem e podem nos ajudar dentro do processo de ensino-aprendizagem, aqui com o advento, especificamente agora tratando da internet. Então, por exemplo, aqui, isso aqui está até no conteúdo de vocês, vocês chegaram, achei importante trazer isso, porque está lá no conteúdo, na plataforma da unidade, que a gente colocou lá para vocês. O que a gente precisa ensinar e qual é a habilidade que hoje o mercado, do século XXI tem exigido na utilização dessas ferramentas tecnológicas? Por exemplo, a habilidade de jogar, isso que nós professores e as crianças adoram muito, os adolescentes gostam muito, que é a questão da gamificação. Hoje a gente tem trabalhado muito dessa temática da gamificação dentro do processo de ensino-aprendizagem, que é justamente trazer uma habilidade que ele consiga, tenha a capacidade de experimentar a forma de resolução de problemas, como aquele exemplo que nós trabalhamos lá da matemática, da verdura, da ovelha, para atravessar de um rio, de uma ponta do rio para o outro. Então, através desses jogos, ele consegue sistematizar uma situação, problema, que o mercado hoje exige cada vez mais que ele consiga suprir dentro da sua capacitação para a sua formação como cidadão, mas para além disso, como profissional de uma área que ele vai atuar. Então, isso está inerente dentro desse processo da cultura digital. Uma outra questão, outra habilidade que a gente tem que trabalhar e tem que ter essa intencionalidade é a questão da performance, que é justamente a capacidade de adotar, o que a gente colocou aqui, de identidades alternativas para fim de improvisação e descoberta. É ele tentar saber assimilar e distinguir e achar alternativas para um determinado problema. Isso, o que o livro didático não ajuda tanto, né? O livro didático, ele dá lá situações, problemas, mas ele não traz para a gente recursos, talvez possibilidades que dê para ele fazer essa movimentação e que o mercado de trabalho, a sociedade tem exigido cada vez mais para que ele tenha essa habilidade. A questão da simulação, que é a capacidade de interpretar e construir modelos novos de um determinado objeto, de um determinado estudo de caso. Isso é uma habilidade que, no século XXI, é fundamental que as pessoas tenham dentro da sua formação cultural, dentro da digitalização que a gente trabalha junto com as ferramentas tecnológicas. A questão da apropriação. Então, a gente tem a apropriação, que é a questão da capacidade de se aprimorar, né? De remixar um conteúdo, de olhar um conteúdo através de outras formas, utilizando outras mídias, com outros significados. Quer ver um exemplo claro? Podcast. Podcast hoje a gente utiliza para ensinar também, né? Tem um estudo que fala, isso eu acho que eu falei para vocês, que cada um aprende de uma forma diferenciada. Quando eu estou, por exemplo, trabalhando a questão da disciplina de história, quando eu estou dando aula de história, que a minha primeira formação é história, eu gosto muito de trabalhar
com vários subsídios, quando eu estou falando de um determinado período da história. Então, por exemplo, se eu estou falando da ditadura militar, eu gosto de trabalhar com filmes, porque dentro de um contexto de sala de aula, eu vou ter aquele aluno que ele tem mais facilidade de aprender na visualização. Então, se eu estou trabalhando no período da ditadura militar, eu vou trabalhar com filmes que remetam o que foi a ditadura militar, para ele conseguir visualizar como é que era a sociedade, como é que ela se organizava, ou melhor, vamos falar de um tempo mais remoto. Se eu estiver falando da Idade Média, por exemplo, Nome da Rosa, que é o exemplo que eu gosto de utilizar. Como é que era, por exemplo, a questão da organização da educação naquele período medieval? Tem aluno que ele consegue assimilar mais quando ele visualiza. Eu tenho alunos, por exemplo, que conseguem assimilar mais conteúdo quando ele escuta alguém falando, né? Então, o podcast ajuda muito. Tem outros que conseguem mais na leitura, tem outros que conseguem mais fazendo mapa mental, né, com a sua própria, outros escrevendo. Eu tive épocas na minha vida, tinha época que eu tinha mais facilidade em fazer mapas mentais, principalmente quando eu estava estudando para concurso público, que eu fazia, né, os quadradinhos ali, os fluxogramas, para poder entender, principalmente, a questão da legislação, por exemplo, né? Então, fica fácil de você entender os processos. Mas isso depende muito do conteúdo que você está estudando e a finalidade para que você está estudando. Um exemplo, como eu estava falando, quando a gente utiliza hoje podcast hoje é utilizado como ferramenta de aprendizagem, de conhecimento, de informação, de passar informação. Mas até, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, a gente utilizava isso mais para escutar música, para uma questão de relaxamento, tinha um outro propósito. Ou lá no começo para escutar uma radionovela, ou para escutar, enfim, o propósito era diferenciado. Então, hoje, a questão de assimilar essa questão da apropriação dessas mídias tem um outro significado e é utilizado de forma diferenciada. É a questão da multitarefa, né? A capacidade e habilidade de executar e gerenciar simultaneamente duas ou mais aplicações. Isso a gente tem estudos que falam muito da geração Y, né? A geração Y é aquela galera que está com 30 anos agora, que nasceu no final da década de 90 para cá, e que consegue fazer a mesma coisa, várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem gente que consegue estar escutando música, lendo e ao mesmo tempo digitando, né? Essa galera já nasce com essa capacidade, né? Que a gente fala, geração Y, de estar fazendo isso ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso, aí não entra uma questão de concordar ou não, mas até o mercado de trabalho exige isso. Né? Ao mesmo tempo que você está numa conferência, você tem que estar digitando uma ata, que você tem que estar atendendo um telefone, que você precisa ter esse olhar e ter essa capacidade para atuação no mercado de trabalho. Isso é uma exigência, não tem como a gente correr disso, é uma exigência do século XXI. A questão da cognição distribuída, que é justamente essa capacidade de interagir de forma significativa com ferramentas que expandem, né, essas capacidades mentais. É eu saber, por exemplo, utilizar um WhatsApp na vida para, por exemplo, eu vender um produto, criar um catálogo, eu ter resposta automática, como é que ele funciona. Eu comecei a utilizar agora, eu estou como coordenador de curso de pedagogia numa outra instituição, e eu tive que comprar um chip exclusivo por conta desse momento da pandemia, porque a gente não está fazendo atendimento dos alunos presencialmente, em virtude de todo esse contexto, e, pasmem, como eu apanhei para usar esse bendito WhatsApp Business. Assim, é um tal de bota temporizador para dizer que a mensagenzinha você não está atendendo naquele horário. Bota um negócio para você botar um catálogo para dizer qual que é o teu horário. Então, ainda estou apanhando para poder utilizar essa ferramenta. Então, essa capacidade, óbvio, né? A gente também não pode falar assim que nós não estamos prontos, acabados, e a gente nunca vai conseguir alcançar alcançar o aprendizado de poder conhecer essas ferramentas, porque nós aprendemos até o fim das nossas vidas, pois o tempo é uma frase que até discuto muito, tem gente que ainda utiliza dessa frase, né? Ah, seu pai já é velho, sua mãe já é velha, ele não vai mais, né? Não insiste porque ele não vai mais assimilar, não vai aprender mais isso, não vai mudar. Não tem mais isso. A neurociência já fala isso.
constantemente até o último dia de vida. Obviamente, se a gente não tiver nenhum problema de cognição, a gente vai estar aprendendo constantemente como que esse processo acontece, que esse processo ele se faz presente, ele acontece cognitivamente, a gente consegue aprender constantemente. Óbvio, né? Se a gente não teve essa capacitação desde lá do começo, para a gente é um pouco mais demorado. O tempo não é tão rápido como para quem já está acostumado a utilizar essas ferramentas desde o princípio. Então, isso tem uma nuance dentro desse processo aí. A gente vai ter aí a questão da inteligência coletiva, que é essa capacidade da gente trabalhar em direção de um objetivo comum, aquilo que a gente fala da coletividade. E isso a gente vê muito com relação às novas startups que estão surgindo por aí. Não tem como mais você trabalhar no individualismo. E a gente tem muito disso, sabe? Eu não sei se vocês passaram por aquele velho discurso de quando a gente apresentava trabalho lá no ensino fundamental, que falava assim, vamos apresentar um trabalho. Aí cada um ia com a cartolina, né? Aí a professora ou o professor falava assim, o que você fez? Aí o outro falava assim, eu fiz a capa do trabalho. Não, tá, mas quem escreveu? Quem escreveu foi fulano. A minha parte termina aqui. Aí quando o professor questionava alguma coisa, a resposta era essa, não, eu só fiz, a minha parte ficou dividida dessa forma, a minha parte só vai até aqui. Então, o resto é com o pessoal do grupo, a minha parte eu fiz. Então, a gente tem muito desses... E a gente sabe disso. Quem é da iniciativa privada sabe que quem não sabe trabalhar na coletividade fica para trás. Quem não sabe trabalhar em equipe fica para trás. Aquele gestor que fala assim, não, minha parte eu fiz, agora o resto que se vire, que não trabalha na questão do diálogo, na coletividade, isso vai ficando por terra. Vem a questão do julgamento, né, que é aquilo que a gente estava falando, de saber utilizar as ferramentas no sentido da credibilidade da informação, das diferentes informações e fontes de informações de nós estamos buscando essas informações, para saber o que é verídico, o que não é. A questão da navegação da transmídia, né, que é justamente essa capacidade de conhecer o fluxo de informações através de múltiplas modalidades. Eu tenho aí informação audiovisual, eu tenho informação só de áudio, eu tenho informação escrita, eu tenho informações hoje que já estão numa perspectiva de aplicativos aí em 3D, e que eu preciso saber utilizar essas ferramentas e poder fazer essa assimilação. A questão também, que está interligada a essa questão da inteligência coletiva, a questão do network. O network é fundamental, e é dentro... O que é esse network? É você utilizar das redes para você facilitar o seu mecanismo como cidadão e como profissional. Quem é da iniciativa privada sabe muito disso. Quem faz aí mentorias de trabalho... Eu tenho acompanhado muito, não sei se vocês já assistiram aquele O Aprendiz, mas eu sou fã da primeira edição, e aí tem a primeira ganhadora, que é a Viviane, que hoje ela é conselheira lá do Roberto Justus. Eu acompanho ela no Instagram, e ela tem trabalhado, hoje ela largou tudo, esse negócio de empresa de multinacional, e tem trabalhado com mentorias. E eu até tenho acompanhado algumas mentorias dela, e ela fala justamente disso. Que é justamente esse network que ele é criado, que não necessariamente é o network daquele da sua agenda do seu telefone. É o network, por exemplo, que você utiliza uma rede social, como, por exemplo, como é que é o nome que eu tenho aqui? LinkedIn. Que é o LinkedIn que você cria, que é uma ferramenta riquíssima para você achar empregos e você criar uma rede colaborativa para achar um emprego e uma alocação no mercado de trabalho. Então, essas redes sociais não é mais só para você ficar se mostrando, fazendo oba-oba, dizendo dos seus momentos de felicidade, né? Porque é tudo uma felicidade muito grande, a gente só posta coisa que tá todo mundo feliz, e as pessoas também, e aí isso tem uma consequência, né? Porque a gente acha que todo mundo é feliz o tempo todo, que todo mundo é bonito o tempo todo, que os corpos são maravilhosos o tempo todo, e esquece que por trás disso existem filtros, que existem toda, né, uma sistemática por trás, e que as pessoas se iludem por isso. E muita gente cai em depressão por conta disso, porque não alcança o corpo ideal, porque não alcança a beleza ideal, ou porque, enfim, né?
e as redes sociais também permitem que você venda um produto, permita que você ganhe dinheiro, porque você pode fazer isso com a sua rede de relações. Então, isso é preciso ser trabalhado e levado a conhecimento para as pessoas, para as crianças, principalmente, quando nós estivermos atuando com ela, de que isso pode ser, é o que eu falo, tudo nessa vida, eu falo assim, a rede social, ela pode servir para o mal e pode servir para o bem. Da mesma forma que eu falo que o processo educacional dentro de sala de aula, mesmo utilizando tecnologia da informação ou não, a educação ela pode servir para o mal como ela pode servir para o bem, se a gente não souber discernir o que é bom e o que é ruim. É por isso que muitas vezes tem caído muito nessa questão da escola sem partido, da escola sem não sei o quê, da escola que não sei o quê. Porque essas discussões, quando a gente fala de educação, a educação ela está aí sim para fomentar uma ideologia que vá para o caminho do bem, que vá para o caminho do mal. E aí, se a gente não tem esse discernimento, se a gente não trabalha isso dentro dos nossos lares, se a gente não trabalha, não abre os olhos dos nossos alunos dentro desse processo, eles não vão saber assimilar uma coisa da outra. Tem uma disciplina que eu estou trabalhando aqui no CEUB, que se chama Educação em Sexualidade. É um tema muito delicado de se trabalhar. Mas, entretanto, ela é muito importante, porque eu até falo, são poucas as alunas que eu tenho nessa disciplina, nesse ciclo, mas era o que a gente estava discutindo. Porque quando algumas pessoas falam que não se devem trabalhar, principalmente as instituições religiosas, que não devem trabalhar a questão da sexualidade. Ao passo que nós sabemos que o maior índice de abuso sexual acontece dentro de casa. E muitas vezes, quando a gente não trabalha isso, a criança ela não sabe assimilar o que é um abuso do que é um afeto. E é na escola que a gente vai trabalhar isso. Se a criança tá sofrendo um abuso, ela não tem essa distinção trabalhada dentro de casa. O abusador dentro de casa, ou a abusadora, né, dependendo do caso, não vai dizer, olha, o que é um afeto, o que é um abuso. O que é um passar a mão de carinho, o que é um passar a mão mal intencionado. Então, quando isso não é trabalhado, então a gente fica perpetuando a exploração, né, da sexualidade infantil nessa perspectiva. Por isso que eu falo que a gente tem que ter esse olhar do que ser trabalhado, mas trabalhar com cautela, trabalhar com cuidado. E a questão da negociação, que a gente vai ter aí a capacidade de envolver diversas comunidades online, né? Da gente poder saber interagir, respeitando o limite e o espaço do outro. E aí a gente entra nesse percurso que nós vivenciamos hoje, né? Principalmente no meio político nós estamos aí, né? Onde ninguém pode dar opinião de nada, que o outro já fala que vai ameaçar de não sei o quê, uma tal de ameaça, eu não posso discordar de uma opinião, eu não posso ter uma opinião, ainda mais se eu for popular, eu não posso, né, dizer que eu concordo ou discordo daquilo, que tá aí os famosos haters que a gente tem por aí, né, principalmente, vamos dar um exemplo aí, Big Brother, talvez vocês nem gostem disso, mas vocês devem ter visto muito isso, o que sofreu, por exemplo, a menina lá, como é que é o nome? Carol com K, né? Que ela sofreu aí por conta de um posicionamento dela, e depois ela foi te explicar por que ela agiu daquela forma, os gatilhos que ela tinha, e ninguém pensa nisso, né? A gente tem um negócio de julgar, né? A gente julga. E quando a gente não dá a cara a tapa, é mais fácil a gente julgar ainda, né? Se a gente está atrás de uma tela, é mais fácil a gente julgar. E aí a gente tem esses arquétipos aí que vão estar aí. É difícil para nós, que não viemos dessa geração, que não tivemos essa formação digital desde o comecinho lá, é difícil. Para nós, profissionais de educação, vai ser difícil? Vai ser muito difícil, porque nós também não fomos capacitados e nós estamos aprendendo junto, constantemente, no cotidiano, na prática, ali, nas situações e problemas do dia a dia, nós estaremos vivendo isso. Eu falo sempre, ninguém sai de uma licenciatura professor. Paulo Freire já dizia isso, eu fui entender isso bem anos depois da minha formação, quando eu fui para a sala de aula mesmo. Ele tem uma frase de Paulo Freire que ele fala, ninguém é professor, torna-se professor.
sabe? Não tem nenhuma instituição, vocês vão terminar o curso de pedagogia e vocês não vão sair profissionais prontos para o mercado. Vai ser no dia a dia, no tete a tete. Porque cada turma é um problema, cada região é um problema, cada situação, cada dia é um problema diferenciado. E aí a gente tem que estar preparado para isso. E a vida vai nos tornando bons profissionais dentro do processo de ensino-aprendizagem. É a mesma coisa de um gestor. Ninguém sai um bom administrador de empresa. Eu falo, eu até brinco, né? Eu já teve uma época que eu estava como gestor de uma faculdade privada. Trabalhei lá durante 16 anos. E essa instituição passou por várias crises financeiras, como várias instituições de educação superior acontecem isso. E a gente sempre falava isso, o bom gestor é aquele que sabe gerir com falta de recursos. Você gerir com recursos é muito bacana. Eu quero ver você ser um bom administrador quando você não tem dinheiro, quando você tem que se reinventar, quando você tem que negociar com seus colaboradores, quando você tem que ouvir a equipe, quando você tem que ouvir sindicato falando, sabe, no seu ouvido, quando você tem que ver, por exemplo, uma legislação que não te favorece. Então, isso só te ensina, a vida te ensina. Você tem a formação, você tem o mínimo de teoria, que imagina, vocês em 4 anos, vocês não vão conseguir absorver tudo de teoria. Cada um vai ter sua especificidade, né? A Ludmila vai ter a especificidade dela, a Camila vai ter a dela, a Renata vai ter a dela, a Natália vai ter a dela, especificidade. Eu quero ir mais para a educação especial, a outra eu quero voltar mais para a área de tecnologia. Cada um se aprimorando naquilo que a vida vai permitindo e naquilo que vai te mostrando maior interesse. Sem levar em consideração também que, né, a gente está falando aqui de sala de aula, mas, por exemplo, esse curso aqui está te preparando para você trabalhar numa empresa, como, por exemplo, o treinador com capacitação de colaboradores. Você pode trabalhar na educação hospitalar, você pode trabalhar em organismos não governamentais, trabalhando com projetos de políticas públicas voltados para a educação. Existe uma gama de possibilidades que o pedagogo pode atuar hoje, e é uma profissão do futuro, né? Então, assim, isso já saiu até na revista Exame, que é uma das profissões do futuro. Então, pessoal, aqui a gente meio que encerra a questão da parte teórica, né, da nossa disciplina, e agora eu quero entrar numa parte bem bacana, que eu acho que bem interessante, para a gente falar um pouquinho das ferramentas. Aqui, eu trouxe algumas para vocês, eu vou compartilhar esse material que é de uma amiga minha, que fez o doutorado dela nessa área de pesquisa, que são as tecnologias da informação. Eu espero que vocês guardem isso para a vida de vocês, apesar que daqui a pouco vai tornar-se obsoletas, né? Porque cada mês aparece alguma coisa, mas eu começo primeiro com esses aqui, que são os mais comuns que a gente já conhece. São as possibilidades de intervenção pedagógica que a gente pode utilizar dentro dos processos de ensino-aprendizagem, utilizando as tecnologias digitais da atualidade, né, da contemporaneidade. Então, a gente tem aqui os recursos de áudio, que são os que vocês conhecem, né, são as mensagens que podem ser utilizadas via aplicativos, como o WhatsApp, os podcasts que a gente tem aí nesses frames aí de música, né, que utiliza, como, por exemplo, Spotify, a gente tem como é que... esqueci o nome do outro. Mas esses aí de música, aí que a gente tem vários podcasts que a gente... O Deezer. Isso, Deezer. Tem um da Google também, que é só de podcast, que, inclusive, eu estou escutando um maravilhoso, que eu acho que quem gosta de física quântica, mecânica quântica, não sei se alguém tem interesse por esse negócio, chama Ondas de Possibilidade. Eu estou viciado nesse negócio, é muito bacana. Depois vocês entram e escutam. Mas tem várias coisas e vários cursos que a gente pode utilizar utilizando esses áudios, né? Esses áudios, que são os rádios digitais. A gente tem aí o que a gente está utilizando aqui agora, que são os AVAs, né? Os ambientes virtuais de aprendizagens, que a gente pode utilizar várias estratégias pedagógicas, como a gente utiliza aqui no nosso curso, como, por exemplo, utilizar fórum, utilizar isso aqui que a gente está fazendo, que são as web aulas, a gente pode criar grupos de discussões, trabalhos divididos, que a gente pode fazer. Existem uma infinidade de possibilidades para a gente trabalhar pedagogicamente dentro desses ambientes virtuais de aprendizagem. O Moodle, que é esse que nós estamos utilizando, é o mais conhecido, né, que a gente utiliza como ferramenta.
tem uma linguagem que se fala dentro do ambiente virtual da aprendizagem que fala que são mais amigáveis, né? Onde é de mais fácil, mais intuitivo para a gente fazer o processo de ensino-aprendizagem. Mas existem outras ferramentas aí de ambientes virtuais da aprendizagem que elas são utilizadas por outras instituições, mas elas são mais complexas para poder utilizar. E tem aquelas instituições que criam seus próprios mecanismos. E nós podemos criar os nossos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o Google. O Google Sala de Aula. A gente pode utilizar e criar nossa sala de aula. Qualquer um de vocês que queiram fazer um curso, criar um curso e vender um curso, vocês podem criar utilizando essas ferramentas que são gratuitas hoje em dia, que durante muito tempo eram utilizadas, tinham que ser pagas para serem utilizadas. A gente vai ter a questão do blog, né? Blog também já é uma coisa que está caindo até por desuso, que é uma forma da gente utilizar como se fosse um diário, né? Colocar uma página da internet e colocar as nossas informações, os nossos conteúdos, trabalhar e divulgar os nossos conteúdos, que é essa ferramenta que é utilizada, blog, também que a gente tem vários sites aí que a gente consegue customizar as nossas páginas da internet e criar um blog. Antigamente eu trabalhava muito essa questão do blog, antes de eu conhecer outras ferramentas, com os meus alunos. Então, eu queria, por exemplo, trabalhar um tema X, eu ia lá, colocava no blog, e os alunos iam lá e acessavam e baixavam arquivos e conseguiam ter acesso a isso. Então, tá caindo por terra porque outras ferramentas estão entrando, mas é muito utilizado ainda. A questão do Google, que é uma ferramenta riquíssima, que dentro do Google a gente tem aí e-mail, que a gente cria, né, gratuitamente. A gente, dentro do Google, a gente tem as ferramentas que são fornecidas, que é o Google Forms, onde a gente tem um aplicativo muito parecido de edição de texto com o Word, que a gente sempre foi acostumado a utilizar, planilhas muito parecidas também com o Excel. A gente tem também criação de apresentação de slides, como muito parecidos também com o da Microsoft, que é o PowerPoint, que é esse que eu estou utilizando aqui com vocês. E também a gente pode criar o Google Sala de Aula, né, que é o Classroom, que a gente cria e que é gratuito, e é o que, por exemplo, da rede pública de ensino está utilizando, né, é o Google for Education, que é a sala de aula gratuita, e principalmente para educadores, nós temos ferramentas aí que são gratuitas, que quando a gente é educador de uma instituição de ensino, a gente tem acesso a criar, por exemplo, sala de aula e fazer toda essa organização acadêmica e planejar trabalhos acadêmicos. E o famoso YouTube, né? O famoso YouTube, que é uma plataforma aí que a gente tem acesso a várias coisas, né? Desde filmes, seriados, a cursos online que nós podemos assistir. Nós não precisamos nos matricular, mas está ali de fácil acesso. Lá você aprende de meditar até construir uma bomba, né? Ou quiser matar o marido ou a esposa, tô brincando. Você tem como construir isso, porque eles ensinam isso. E você pode criar seus próprios canais, né? Você cria seus canais. Por exemplo, nós aqui do CEUB, fomos obrigados a criar um canal. Nosso canal. Então, por exemplo, quando acaba aqui, quando grava, eu tenho que baixar lá para o canal do YouTube, para eu colocar o link e todos os alunos. E permite também eu saber quantos acessos eu tive, qual foi os dados estatísticos de acessibilidade. Quem sabe um dia eu fico rico aí? Quem sabe a Globo me acha um dia? Aí, a gente tem esse percurso aí. Aqui, eu acabei nos meus slides, mas agora eu quero mostrar um negocinho para vocês que eu acho que a Renata vai gostar bastante, que é esse material. Deixa eu pegar outro aqui. Tem uns que eu comecei a usar esse ano que eu tô assim, eu tô impressionado com o resultado. Deixa eu colocar numa forma de visualizar melhor aqui. Ó, esse material é da professora Thaís, tá? Ela é formada... Deixa eu até botar aqui no último, para vocês verem quem ela é. A professora tá dando para ver aí, pessoal? Alguém responde? Tá sim, professor. Tá? Então tá, ó.
Ela é fisioterapeuta, olha só, olha a formação da criança. Ela é fisioterapeuta, especialista em neuroaprendizagem, mestre em psicologia social do trabalho das organizações e doutora em ciências da saúde pela Universidade de Brasília. Então, a pesquisa dela foi premiada já pelo Sebrae, por desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, e ela nos presenteou com esse e-book aí, poucas pessoas tiveram acesso até hoje, que traz várias ferramentas, mas é aquilo que eu digo, são ferramentas que a gente utiliza hoje, mas que amanhã talvez ela fique obsoleta para a gente não, né? Porque a cada mês, a cada semana está surgindo uma nova ferramenta. Então, uma das primeiras são ferramentas que ela apresenta para a gente, como nós docentes, enfim, não necessariamente docentes, se a gente for trabalhar em outra área, como pedagogos, mas que a gente pode utilizar muito com relação à comunicação com os nossos estudantes, que são elas. E aí eu vou dizer para vocês, eu tenho utilizado até o começo do ano, eu não sabia nem eu sabia o que era o Telegram, mas eu não tinha noção de como essa ferramenta é útil, de como a gente pode utilizá-la, e lá tem vários recursos interessantes que a gente consegue trabalhar com as pessoas. Como, por exemplo, gravar vídeos animados, como, por exemplo, postar e gerenciar os vídeos que eu posso colocar num dia e no horário que eu quero que eles vá para o ar, criar um grande grupo de pessoas, com mais quantidade de pessoas, por exemplo, que o WhatsApp permite. O WhatsApp, salvo engano, permite no máximo 200 pessoas num determinado grupo. O Telegram já permite muito mais que isso. E você consegue utilizar de ferramentas e fazer um link, como, por exemplo, você criar ali enquete. Você consegue fazer enquete com os alunos, fazer perguntas e respostas em tempo real, e os alunos conseguem responder isso. A gente consegue compartilhar vídeos em maior tamanho, né? Maior do que o próprio WhatsApp permite, e também permite a gente fazer uma programação, é isso que eu estava falando, dos pequenos desafios que a gente pode utilizar aí com perguntas e respostas para os nossos alunos. E isso também, ele permite, diferentemente do WhatsApp, quando você cria um grupo, você pode criar essa interação onde só você, ele responde as enquetes, mas ele não interage com os demais participantes. Ele só tem a opção lá de responder a enquete. Então, o WhatsApp permite também isso, mas não permite essa interação de fazer perguntas e respostas. Então, tem várias ferramentas. É uma ferramenta muito bacana, e eu tenho utilizado isso com os alunos da minha outra instituição, por conta dessa pandemia, e tem sido muito, muito útil para eu poder me comunicar com eles. Então, eu gravo vídeos, dou feedback para eles de tudo que está acontecendo dentro da instituição, e é uma forma muito certeira de poder se comunicar com os alunos. A gente vai ter aqui o Meet, que é esse que nós estamos utilizando, que é o da Google, né, da gente poder criar uma sala de videoconferência. A gente marca uma reunião, a pessoa recebe o link, ou você compartilha esse link, você pode gravar as reuniões, fazer uma sincronização com o calendário e divulgar isso, e convidar as pessoas para poderem participar, assim como eu faço com vocês, gravar essas reuniões, enfim, essa possibilidade que até então a gente não conseguia fazer. Então, é uma ferramenta que dá para a gente fazer isso constantemente. E os professores da rede pública de ensino aqui de Brasília têm utilizado muito essa ferramenta, em virtude de eles estarem utilizando o Google for Education, né? O Google Sala de Aula. Então, essa ferramenta tem sido rica dentro do processo de ensino-aprendizagem. É um equipamento, é uma ferramenta muito bacana de poder trabalhar. Óbvio que existem outras ferramentas. Então, eu tenho apanhado, por exemplo, que eu estava muito acostumado a usar o Meet. E agora, eu estou tendo que aprender a utilizar o Teams. Não sei se vocês conhecem, da Microsoft. É um negócio que trava. E, assim, para eu achar os botões ali, eu tenho apanhado. Então, assim, é uma ferramenta da Microsoft, mas ela tem as suas especificidades também. Tem outros recursos, nenhuma é melhor ou pior do que a outra, mas cada um se torna mais amigável e mais acessível da melhor forma. Eu acho o Meet mais acessível para poder se trabalhar. Isso é minha opinião. Por isso que vem a questão da gente saber, dentro do nosso planejamento, o que é o melhor para ser utilizado ou não dentro da temática que nós estamos trabalhando no processo de ensino-aprendizagem.
As ferramentas que a gente pode utilizar aqui para promoção, a colaboração, né? Uma das habilidades exigidas para o século XXI. Como trabalhar a questão da habilidade, por exemplo, da questão de um trabalho colaborativo, né? Da coletividade. A gente tem o Google Docs, que hoje o Google Docs, por exemplo, se você compartilha o Google Docs com alguém, com um e-mail de alguém, com outra pessoa, ou link, por exemplo, eu posso escrever um texto, a Ludmila continuar aquele texto, eu sei quando que a Ludmila entrou, o que ela escreveu, o que ela editou, depois a Priscila pode entrar, depois a Jocilene pode entrar e fazer essa interação em tempo real, e a gente tem esse registro, quem foi que fez esse texto colaborativamente, né? Então é uma ferramenta muito bacana da gente poder utilizar, que é o Google Docs. Da mesma forma, o Google Planilhas. Muitas empresas utilizam isso. Dentro, por exemplo, da minha experiência em Secretaria de Educação, a gente estava utilizando muito isso. Criar planilhas. Eu mandava para uma subsecretaria colocar um valor de um orçamento, não sei o quê, passava para um... que vai mais rápido. Olha a agilidade que nós temos hoje. Cada um construindo em tempo real uma planilha de orçamentária, por exemplo. Coisa que às vezes demorava muito. Ia para um setor, depois passava para o outro devolver. Hoje não. Hoje, cada um constrói coletivamente utilizando essas ferramentas. E a gente consegue, então, né, compartilhar isso de uma forma muito mais ágil, utilizando aí os links, né, que a gente tem disponível para a utilização dessas ferramentas. O Jamboard, que é uma ferramenta aí que a gente utiliza, é pouco utilizada, é pouco conhecida, mas ela é utilizada que você pode criar um quadro virtual, né, onde os professores podem utilizando aquelas plaquinhas e as canetas e escrevendo na hora. Se ele poderia estar utilizando aqui agora com vocês. Quem utiliza muito isso são os professores, por exemplo, de exatas. Professores, por exemplo, que estão trabalhando aritmética, geometria, que desenham muito, professor de química. Então, dá para ser utilizado e você utilizar essas ferramentas para que você construa o ato, né, fazer desenhos, questão de utilização de artes visuais, você pode trabalhar também com essa ferramenta. A apresentação de slides. A gente tem várias ferramentas. O próprio Google tem essa apresentação de slides, que é muito dinâmica também. Você também pode construir. Você consegue inserir imagens que não trava, diferentemente, por exemplo, você está trabalhando com PowerPoint, eu apanho muito com isso, de colocar um vídeo. Vocês são um exemplo disso, exemplo vivo, que eu estou tentando colocar um vídeo aqui, não sai o som, e eu estou até aprendendo e apreendendo certas informações, certos mecanismos para eu poder utilizar melhor essa ferramenta, em vez de eu estar utilizando, por exemplo, o PowerPoint, que o vídeo trava, e eu consigo fazer isso também de forma colaborativa. A gente vai ter o Mentimeter. Esse Mentimeter é uma plataforma muito bacana para trabalhar com criança, porque você baixa esse aplicativo e no celular ou no tablet, eles conseguem interagir, e você consegue criar apresentações interativas com perguntas e respostas. Ele gera um código para você compartilhar em sala de aula com as crianças ou com os adolescentes, e você faz uma dinâmica de apresentação. Isso vai depender muito do teu planejamento, de como utilizar essa ferramenta. Então, você faz perguntas e as crianças respondem, ou os adolescentes respondem na hora, que já sai o resultado e o nome da criança, na própria apresentação. E você consegue saber quem acertou mais, quem errou mais. Obviamente que, né, sem trabalhar a questão aí do ranqueamento ou a questão da classificação, mas no sentido processual, é uma ferramenta que favorece muito o processo de ensino-aprendizagem. Esse Slido, eu nunca trabalhei com ele, mas também é uma ferramenta que você consegue trabalhar em nuvens, pelo que eu li um pouco já dele. Ele consegue que você também possa disseminar isso em redes sociais, para que as pessoas possam trabalhar junto com você coletivamente, mas da mesma forma como os demais, ele consegue trabalhar de uma forma interativa. Então, você não trabalha isoladamente, você consegue construir, por exemplo, mapas mentais. Isso favorece muito esse processo colaborativo de construção de uma determinada atividade. Isso vai depender muito da forma como você quer trabalhar isso dentro de sala de aula. Sinceramente, eu nunca trabalhei com ele, eu não conheço ele, mas também, pelo que eu li, ele trabalha a questão
Da mesma forma, você consegue incluir links, você consegue fazer perguntas e respostas. São ferramentas que exigem que possuem muitas características comuns, sabe? E aí vai depender muito da tua familiaridade com essa ferramenta, aquilo que você achar mais interessante. Alguns deles, esse aqui, por exemplo, pelo que eu entrei hoje para poder dar uma pesquisada, eu não encontrei uma versão em português. Então, por exemplo, aí, Camila, acho que é você que trabalha na escola internacional, né? Você pode utilizar essa ferramenta, por exemplo, para trabalhar a questão do inglês, né? Então, as crianças e os adolescentes podem utilizar os recursos tecnológicos para trabalhar de uma forma mais lúdica a questão da linguagem. Professor, rapidinho, e esse que você mostrou aí, que eu não... Ah, você vai mostrar agora o Kahoot. Não, desculpa, porque eu coloquei lá no fórum para o pessoal, até coloquei o link, porque ele é muito legal, eu aprendi a usar ele, eu estava morando ano passado lá na Colômbia, e eu aprendi na Colômbia, quando eu cheguei aqui, todo mundo também estava usando, é super legal. Explica aí pra gente como é que ele é, mais ou menos. Vou deixar você falar aí, porque eu não conheço muito não, a fundo. Tem muitos que eu não... O Kahoot, eu comecei a usar, como eu falei, comecei a usar lá na Colômbia, e aí eu pensei que aqui eu não ia conseguir acessar, e super dá. É uma plataforma que os professores, a Sofia falando que adora, que os professores conseguem organizar atividades, já tem um monte de atividades já prontas, então você joga lá o tema da sua atividade, você já vai ter várias opções, você pode adicionar ou tirar perguntas, é a mesma coisa do outro aplicativo, ele gera um link, as crianças entram, os adultos até dá para usar, entram naquele link específico com o código que vai aparecer na tela, e aí você pode botar 5 segundos para responder a pergunta, 10 segundos para responder a pergunta, e é bem interativo e é super legal. Eu acho que eu já fiz esse, aí depois no final você sabe quem foi que fez o maior número de pontos, não é isso? Isso, e você também consegue dividir a turma em grupos, e para o grupo conseguir organizar, é muito legal, porque como já tem essas atividades prontas, às vezes para o professor é muito difícil ter tempo para organizar tudo isso, então tem professores que já fazem isso, e deixam lá disponível, e você consegue adaptar aquilo para você, então você tira a pergunta, você adiciona, você aumenta o tempo, dependendo da sua turma, o tempo de resposta, então é muito legal. Ele é um que fica passando a musiquinha, né? Esse mesmo. Tá. E aí, quando ganha, é isso mesmo. Show. Que aparece o ranqueamento lá. Quem foi que acertou mais? Quem foi que acertou menos? Bacana. Depois vocês entrem, pessoal. É só para você. Depois vocês vão lá, fuçem, que eu acho bacana vocês conhecerem e aprofundarem mais. E é aquilo que eu falo, vai depender muito da metodologia de vocês. Então, e do tempo. E é sempre falando. Depende muito do tempo e do espaço, né? Às vezes... Óbvio, né? Se a gente for falar da escola pública, né? Talvez a gente não consiga fazer isso. Mas hoje, quase todas as crianças, dependendo, já tem um celular, isso dá para fazer pelo celular. Eu lembro quando eu fiz, era pelo celular, né? Então, não necessariamente precisa ter uma rede de conectividade muito boa para poder utilizar essa ferramenta, né? O que mais? Esse aqui eu não conheço muito bem, mas pelo que eu verifiquei, questão de organização, sessão de voto. Tá. Aqui você consegue fazer votações. Então, por exemplo, eu quero votar, criar. Você, por exemplo, como professor, isso aqui eu já lembrei de qual que é esse aqui. Porque é muita ferramenta, gente. Tem coisa que eu busco na memória. Esse aqui você consegue, por exemplo, vamos discutir se a gente quer fazer um passeio para um museu. Vocês querem ir primeiro para o Museu do Índio ou para o Museu do JK? E aí você compartilha o link e as crianças conseguem fazer a votação em tempo real. Ou os pais, né? Não necessariamente você vai trabalhar com a criança, mas divulgar aí, sei lá, no grupo de WhatsApp dos pais, para os pais fazerem uma votação. Então, dá para você trabalhar com essa ferramenta. Biblioteca virtual, já trabalhei com algumas delas, muito bacana. Você pode criar sua própria biblioteca. O Google permite você criar, por exemplo, posts, né, de biblioteca e você criar links de artigos que você acha interessante para que as pessoas, para que os estudantes ou qualquer outra pessoa que seja de empresa, alguma coisa assim, tenham acesso para você criar os seus arquivos, geralmente em PDF, ou mesmo criar um link direto de uma página da internet. Ele está muito vinculado aos smartphones, dá para você fazer isso
bacana no smartphone, que quase todos já vêm com essa funcionalidade. O Digo é muito bacana, o Digo também, você consegue criar imagens, você consegue capturar vídeos e anexar lá, você consegue colocar PDFs, você consegue colocar imagens, você consegue colocar até PowerPoint ali, anexado, que você vai criando sua biblioteca. Então, você cria conteúdos e disponibiliza o conteúdo que você quer. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma biblioteca nossa da disciplina Educação e Tecnologia e colocar só artigos lá para você e compatibilizar esse artigo. Vocês vão ter acesso direto à biblioteca. E eu posso permitir que vocês façam o mesmo. Eu posso deixar que seja uma biblioteca colaborativa ou eu posso restringir esse acesso, né? Só eu posto ou eu posso permitir que vocês postem também. E aqui a gente vai ter a questão da criatividade, né? Que a gente pode ter criar ferramentas de música, de vídeo, de podcast, que a gente pode confeccionar, como é que eu posso dizer? Editar vídeos, né? Você pode criar editoração de vídeos, juntar vídeos. Então, essa ferramenta, o Tiglings, ele traz para a gente essa possibilidade. São várias multimídias que elas interagem entre si, né, de multimídia, e que você pode utilizar, sei lá, eu quero criar um vídeo, tem uns bonequinhos lá já prontos, você cria o bonequinho e você pode dar uma animação para ele e fazer um livro, por exemplo, animado, colocando fundo musical, colocando a historinha. Isso aqui eu aprendi num curso que eu fiz lá pela Universidade Federal do Ceará no semestre passado. Então, isso aqui a gente fuçou um pouquinho, e é bem interessante. Você cria livros para educação infantil, isso é o máximo. Por exemplo, imagina a criança, você fala assim, vamos agora criar um personagem animado aqui para a nossa turma. E aí, eles mesmos criam, porque é muito fácil de acessar, e eles podem colocar o personagem, escolher quais são os desenhos animados, qual a música de fundo, bem interessante isso aqui também. E o curso é de editoração de vídeo, né? Você pode baixar vídeos de YouTube, e depois de você baixar, você pode cortar e colocar as principais partes. Para além disso, você pode criar e colocar efeitos neles também, efeito sonoro ou efeito visual. Dá para você colocar legendas também dentro dele, é muito interessante. Este, sinceramente, o Google It eu não conheço, o Quoglit, acho que é Quoglit, acho que é assim que fala. Também é muito parecido, também você pode criar PDF, colocar PDF, você pode fazer, aqui pelo que eu dei uma lida hoje à tarde, salvo engano, esse aqui você consegue transformar PDF em Word, Word em PDF, PDF em PowerPoint, PowerPoint em PDF, PowerPoint em imagem. Então, se vocês quiserem, por exemplo, pegar esses slides que eu disponibilizo para você e criar em imagens, né, em JPG, aquelas configurações todas, vocês conseguem que ele faz essa conversão imediatamente para vocês. O Animaker, ele é bacana, eu já trabalhei esse aqui com as crianças que eu dava aula no ensino infantil nos anos iniciais, eu tive uma experiência muito bacana, que eles mesmos construíram. Você ensina como eles criarem uma historinha. Por exemplo, quero criar um gibi, e tem lá todos os personagenzinhos, e você cria os balões de pensamento, as falas, é bem interessante. E ele cria como se fosse um livreto, aquele que você vai passando em páginas, assim. Então, fica muito dinâmico para eles poderem trabalhar essa questão da criatividade deles. Em vez de construir uma escola, uma história animada, um gibi, que a gente trabalha muito em sala de aula, óbvio, né? Vai ter um momento que nós iremos pedir para eles desenharem, para eles utilizarem o caderno, né, desenho, mas a gente pode inverter. Um dia, uma vez no bimestre, eu trabalho com a questão da psicomotricidade, mas no outro eu posso trabalhar da mesma forma, utilizando as ferramentas tecnológicas, né, utilizando, por exemplo, a narrativa de um conto de histórias, mas utilizando as ferramentas tecnológicas. Então, isso é bem bacaninha também. E aqui gerencia o ensino de aprendizagem, que é o que a gente chama do Google for Education, que é o que a gente tem utilizado muito, né, o Google Classroom, que a gente pode criar sala de aula, a gente pode criar equipes, a gente pode criar, por exemplo, informativos, atividades, utilizando, por exemplo, o Google Forms. A gente pode criar aqui aqueles famosos questionários que a gente recebe, que imediatamente a gente pode receber a informação daquilo que foi preenchido, e a gente pode criar também
formulários no sentido de dados estatísticos. Então, isso é muito bacana, até para vocês conhecerem, que lá no final do curso de vocês, se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo. Eu quero pesquisar, eu tenho utilizado muito isso quando eu vou orientar TCC. Aí tem os meus alunos que falam assim, mas eu não consigo ter acesso à escola, porque a escola está fechada, eu quero entrevistar um grupo de professores. Então, eu oriento eles como utilizarem isso para encaminhar o link com questionários. E aí, você pede, né? Você cria um questionário se é de sexo masculino, porque geralmente quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente quer saber quantos do sexo masculino responderam, quantos do sexo, qual é a faixa etária, qual não sei o que, e ele já dá tabulado pra gente. Então é muito bacana e você ganha tempo com isso, diferentemente do tempo atrás, né? Que a gente ia de porta em porta, entrevistava, tabulava, contava, né? Quantos responderam isso. Então, isso já é uma ferramenta que já traz tudo pronto para vocês. E o Trello, que é da iniciativa privada, deve conhecer bem, que é quem trabalha com muitas ações, que você cria equipes e cada equipe tem a sua responsabilidade. Então, o pessoal aqui trabalha com comunicação. Então, olha, eu tenho que criar tantos posts naquele dia, eu tenho que criar tantos artigos, publicar tantos aquele. Vai para qual jornalista, ou para qual vai. E você diz qual é o prazo que a pessoa tem que entregar aquele produto final, né? Então, pelo Trello, você se organiza nas tarefas, é um organizador de tarefas, isso é mais, não dá para, não é tão utilizado, por exemplo, com os alunos. Pode até utilizar, eu já vi professor utilizando isso com alunos do ensino médio, mas na educação infantil, anos iniciais, é mais complicado. Mas eu já vi, por exemplo, diretores trabalharem isso com os professores, na coordenação pedagógica. Então, professores, por exemplo, o prazo para confeccionar, vamos organizar a Semana da Família, quem vai ficar responsável por isso, quem vai ficar responsável por aquilo. Então, é uma ferramenta que dá para gerir e você consegue saber qual o prazo que dá e em que tempo a pessoa entregou determinado produto. São ferramentas bacanas? São. Tem suas vantagens? Tem. Essa, por exemplo, do Trello, facilita muito a organização, mas, ao mesmo tempo, ela controla também, né? Então, é uma forma de você controlar e cobrar determinadas ações que, até então, e a gente veio com o desenvolvimento dessa era da informação, a questão do capitalismo, que exige que você trabalhe mais constantemente o tempo todo, muito mais horas, e vem para te fiscalizar mesmo. É aquilo que eu sempre falo, tem os prós e tem os contras, né? Então, a gente vai ter essas ferramentas aí e compete a nós utilizarmos da melhor forma possível. Bom, pessoal, é isso. Foi isso que eu consegui. Eu tenho outros materiais, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. Eu digo que são ferramentas que o pessoal sai no tapa para poder terem, que às vezes você tabular essas ferramentas todinhas demora um tempo, e vocês tendo isso. Eu tenho até um aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho acesso, que foi de uma editora que eu trabalhei, ensino híbrido. O Padlet, quem já ouviu falar do Padlet? Aí eu já não tenho mais, tiraram meu acesso, olha. Já acho. Mas o Padlet, você cria várias categorias de bloquinhos e você consegue organizar e colocar todas essas ferramentas lá com link de acesso. Eu vou ver se eu consigo recuperar isso e mando para vocês, que é bem bacana. Essa é bem interessante. É isso, pessoal. Querem comentar? Vamos lá. Vamos lá, Natália, que a gente só tem mais 10 minutinhos para entrar na próxima aula. Natália e depois Cristiane. E depois Sofia. Oi, professor. Não, eu queria só falar que, além dessas ferramentas que você falou muito, eu acho que a gente trabalhar traz um conforto muito maior para as famílias, né? Eu, como mãe, eu vejo meu filho, ele tem todas as ferramentas em casa, eu sei tudo que está acontecendo na escola. Então, ele tem a plataforma Plural, que são todos os livros dele, eu vejo todas as atividades que ele faz, ele trabalha todos os livros em casa. Ele tem o Class Dojo, que eu não sei se a Camila conhece, mas a professora de linguagens dele só usa tudo que ela precisa na sala. Eu sei que ele levou a garrafinha, eu sei se ele atrapalhou, então ela bota a nota do dia. Então, isso além, tem o aplicativo para buscar os filhos na escola.
que é o Guardian, então não fica naquela fila enorme. Então, agora, principalmente na pandemia, que facilitou a nossa vida, eu acho que a gente trabalhar com isso facilita a vida até dos pais, né? Então, eles têm muito mais controle, que geralmente não tem tempo de controlar a criança, trabalha muito, não vê a criança que faz dever, depois fica chateado com a nota e tudo. Os pais têm muito mais controle, se sentem muito mais à vontade, né? Verdade. É um meio de comunicação muito mais interativo, né? Tempo real. Né? Então, assim, hoje a professora, a Renata fica doidinha. Hoje... minha filha, é difícil, é complicado, mas é o que é o século XXI, não tem como a gente fugir. Ou a gente se adapta, ou a gente fica para trás. E eu também aqui fico doido, gente. Você não tem ideia. É eu preparando aula e abrindo aqui o Google Sala de Aula para ver se tem atividade. Fez atividade e me dá um truque, né? Porque, eu fiz e enviei. Quando eu vou ver, mandou o formulário em branco. Eu fiz não sei o quê. Aí eu tenho que entrar lá com a senha dele para eu verificar se não sei o quê. Isso, olha só, que você ainda tem vantagem, ô Natália, da iniciativa privada, essas ferramentas. Da pública, a gente tem que entrar na atividade para ver se não fez atividade e se foi enviado, porque senão ele passa a perna pra gente, sabe? A perna na gente. Diga, Sofia. Oi, boa noite. Eu só queria dar outra sugestão que eu descobri recentemente. Eu estou usando com os meninos do 3º ao 5º ano. Chama Word Wall. Aí eu estou mandando o link. É bem legal. Você consegue criar caça-palavra, roleta de pergunta, um monte de atividade. Você pode fazer até 10 de graça. E aí depois você pode ou se inscrever usando outra conta, né? Ou pagar o valor mensal lá. Mas é muito bom, então se quiserem explorar essa ferramenta aí também, ela é bem legal, eu descobri recentemente. Bacana. Colocou aí pra gente, né? Tá vendo, gente? Isso é nem a ponta do iceberg que eu apresentei para vocês, são as mais comuns. Tem tanta coisa bacana, tanta coisa. Oi, Cristiane. Oi, boa noite. Oi, professor. Eu sou aluna do curso de Serviço Social e eu vi que você comentou aí um pouco sobre essas ferramentas educativas. Eu conheço algumas, inclusive... Ô, Cris, antes, eu até peço até desculpa, porque eu esqueço que tem um pessoal de Serviço Social aqui. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que seriam a realidade dessas ferramentas para a nossa realidade como assistente social. Eu sei que algumas coisas dá para fazer essa aplicabilidade, mas até para a gente poder ter um norte, né? De como que a gente poderia estar aplicando isso no nosso ambiente. Mas aí, dentro do serviço social, você fala mais nas questões das crianças com vulnerabilidade? Não, eu digo assim, porque, por exemplo, algumas ferramentas que você citou, Telegram, o Google Meet, como que a gente poderia trazer isso, né, para a nossa realidade do trabalho do assistente social? Então, dentro da realidade do serviço social, eu sinceramente, eu não tenho muito conhecimento de como o serviço social poderia interagir com essas ferramentas, porque quando eu vejo o serviço social e eu vejo o trabalho de vocês estão muito trabalhando a questão da vulnerabilidade social, né? A questão, e aí a gente vai tratar muito, principalmente da inclusão, né? Principalmente das pessoas das minorias. Mas se eu fosse tratar, por exemplo, eu trabalharia, por exemplo, eu conheço uma amiga que ela é da OIT, e ela trabalha com as minorias, com as transexuais, e ela utiliza muito das ferramentas para dar cursos de capacitação, principalmente agora na época da pandemia. Então, muitas transexuais, por exemplo, que não conseguem, uma das madrinhas, né? Das madrinhas é aquela Carosselli lá do Masterchef, que é do Masterchef, e eles têm dado cursos, por exemplo, de culinária à distância, utilizando o Google Meet, utilizando, por exemplo, criando grupos, para assistência social, por exemplo, criando grupos de redes colaborativas para procura de emprego, criando grupos colaborativos, por exemplo, no Telegram, de divulgação de eventos específicos para áreas das minorias. Então, depende muito do planejamento e da intencionalidade. Eu acho que você consegue trabalhar muito, ou diretamente, por exemplo, vocês podem trabalhar diretamente com o Conselho Tutelar,
que é um processo que vocês estão muito à frente. A escola pode ter esse link direto também com o conselho tutelar e trabalhar de uma forma, por exemplo, de comunicação direta, né, com a realidade. Ou, por exemplo, de a comunicação com os pais, no sentido, olha, a criança está se ausentando, já tem mais de 75% de frequência, está acontecendo isso e isso. Eu acho que mais por um meio de comunicação, no sentido do serviço social, do que propriamente, eu não sei, porque eu não conheço a fundo quais são as ações específicas, porque o serviço social atua em vários, por exemplo, no CRAS. Se eu pegar um CRAS da vida, obviamente que eu não vou conseguir trabalhar com as ferramentas da tecnologia da informação por conta da acessibilidade. Porque se a pessoa não tem nem onde morar, vive ali no abrigo, né? Eu acho que dá mais para ser uma rede colaborativa entre vocês e os órgãos, né? Que possam cuidar das pessoas, do que propriamente do fim, da pessoa fim. Mas dá sim também, é isso quando eu falo, quando dá, acho que nesses exemplos de minoria que possuem acesso à informação, que possuem acesso nessa rede colaborativa, acho que dá sim para ser trabalhado. Como, por exemplo, essas que eu falei, o Google Meet, o Google Sala de Aula, o Telegram, dá para você trabalhar, até as próprias redes sociais, né? Fazer denúncias, quem sabe, de alguma eventualidade que possam sofrer. Sim, bem bacana, e acaba que despertou, assim, pelo menos para mim, um certo desafio em pensar em todas essas ferramentas que você citou aqui e arranjar alguma forma de comunicação entre toda essa rede dentro do assistente, né, social, como que ele pode trabalhar, como ele pode desenvolver. Fica, assim, essa pulguinha, né, atrás da orelha. Por que não utilizar, mesmo com a baixa, que você falou, tem pessoas que não têm acesso, realmente não tem, mas você pode trabalhar de outra forma com os outros colaboradores ou com os órgãos que estão ali envolvidos para que você possa otimizar essas ferramentas no nosso meio de trabalho, né? Eu achei bem interessante essa pulguinha que você colocou aqui atrás da minha orelha. Pois é, e por exemplo, uma outra, e tem aquelas limitações, né? Eu trabalhei um tempo no sistema prisional aqui do Distrito Federal, teve uma época que eu era diretor de educação de jovens e adultos, e na minha época de diretoria eu consegui implantar a primeira escola do sistema prisional, aqui em Brasília, que era um déficit que a gente tinha com as políticas públicas. E a gente criou o SED 1, que é vinculado, por exemplo, à EAP, a Escola de Aperfeiçoamento, que ela fica lá dentro, mas você sabe também que a gente não pode divulgar que existe uma escola, porque a gente tem aquela questão da estigmatização, né? Eu não posso dizer a escola do sistema prisional, porque quando ele sair, cumprir sua pena, ele tem um certificado que vai estar estigmatizado que ele concluiu lá no sistema prisional, por exemplo, ensino médio, ou ensino fundamental, né? Eu não posso, isso é uma das características da política pública dentro do sistema prisional, que eu não posso ter esse estigma. Por exemplo, dentro do sistema prisional, não poderia trabalhar com essas ferramentas, apesar da gente já estar atuando, por exemplo, com a EAD, óbvio que tem todo um arcabouço ali por trás de não poder ter acesso a sites, mas eles trabalham em uma plataforma offline. Eu não poderia trabalhar, por exemplo, com rede social, né, porque não permite. Eu não poderia trabalhar, por exemplo, com mecanismos que permitem eu extrapolar os muros do presídio, por exemplo. Pra vocês terem ideia, na época que eu estava me reunindo com a Sejus, tinha livros que era proibido de entrar no sistema prisional, como, por exemplo, eu não poderia levar livros do Che Guevara, eu não poderia levar livros que falassem de revolução, porque isso, na cabeça deles, poderiam estimular as rebeliões dentro do sistema prisional. Então, tem várias especificidades. Vai lá, Camila, que eu preciso ir para a próxima aula, porque senão eu estou rapidinho. Cristiane, minha primeira graduação é em serviço social pela UNB, então eu fiz estágio no hospital de base, fiz estágio no ambulatório do HUB, e tem várias formas, assim, pensando no serviço social da saúde, o serviço social depende muito de uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente trabalha muito com os médicos, enfermeiros e psicólogos o tempo todo, atrás de recursos. Então, por exemplo, agora na pandemia, né, tem como fazer os encontros do ambulatório de uremia, ver se tivesse uma possibilidade de fazer online ou fazer por um grupo mesmo do Telegram, para quem tem acesso ao celular, né, que hoje o celular é uma coisa mais acessível,
ou então nos próprios CRAs, ou onde eles trabalham álcool e droga. O Telegram talvez seria uma plataforma bem facilitadora desses encontros que já aconteciam, né? E provavelmente a pandemia atrapalhou bastante esse desenvolvimento das pessoas e etc. Só para te dar um norte aí. Obrigada, Camila. Tá Foi bem enriquecedor a sua contribuição, porque deu norte mesmo, porque eu estava aqui pensando, ele falando, gente, mas como? Mas eu queria um exemplo e tal, então, assim, muito obrigada mesmo. Tá vendo, gente? Nem tudo a gente detém de conhecimento, são áreas muito específicas. Tudo vai depender de como vocês querem utilizar. Tá aí, ó, as ferramentas estão aí, né? E aí depende muito, e exige muita criatividade, gente, muita criatividade. Trabalhar com menino, então, é mais criatividade. A gente acha que é fácil, mas não é. Bota uma ferramenta dessa para uns meninos de 4, 5 anos, de 6, 7 anos, numa sala de aula com 30, para vocês verem o que é. Vocês têm que ter toda uma organização. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E aí, na próxima aula, é a nossa última aula, web aula, que vai ser uma web aula que nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente estudou. E depois prova e a gente se despede. Ok? Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Professora, eu Tchau, não tchau, ouvi. pessoal. Tchau, tchau. Boa Não? noite. Eu disse que na próxima aula vai ser uma aula de revisão. Que a gente vai englobar tudo que a gente viu nas 3 aulas, todos os conteúdos. Vai ser passar tudo que a gente viu, para até posteriormente vocês agendarem a prova, que aí finaliza o ciclo, né? Para vocês começarem o próximo ciclo. Com novas disciplinas. Tchau, boa noite, professor. Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Boa noite, tchau. Tchau. Um beijo.